Thiago Borbas, apenas 20 anos de idade, jogador uruguaio que joga no River de Montevideo, é um jogador neste momento especulado no Vasco da Gama. Em que sentido esse jogador poderia ser relevante para o Gigante da Colina? Em que sentido ele pode ser o centroavante que o Vasco precisa agora, mas também o centroavante que o Vasco pode precisar muito na próxima temporada, presumimos, né? Na primeira divisão do futebol brasileiro. O Vasco está fazendo uma campanha na Série B que, embora tenha várias questões aí para nós falarmos a respeito em outro momento, o Vasco é certamente um favorito, né? Um dos favoritos para subir para a Série A e disputar a Série A do futebol brasileiro em 2023. Vai precisar, evidentemente, de um time muito mais competitivo do que teve nas últimas temporadas. Precisa também, neste momento, ter soluções notadamente ofensivas para as disputas da Série B. Qual é o jogador, quais seriam os jogadores interessantes para o Vasco contratar, que poderiam ser esses jogadores? Olha só, não é fácil você trazer uma grande estrela, né? Não dá para você contratar um grande jogador, do exterior que seja famoso, um jogador do exterior com valor muito alto. Não daria para fazer esse tipo de investimento agora na Série B do futebol brasileiro. Tampouco dá para achar aqui no Brasil alguns camisas 9 muito relevantes que também poderiam chegar no Vascão, estando no Vascão agora na Série B do futebol brasileiro. Na Série A muda completamente, contudo. Se o Vasco traz um jogador, vamos lá, do tipo útil, né, que pode perfeitamente entregar alguns gols aí e tal, ou não, né, porque também não é garantia. Mas se o Vasco buscar um jogador de perfil da Série B, aqui brasileiro, e ele entregar alguns gols, por certo que ele não vai ser o jogador que o Vasco, né, que vai dar conta dos desafios colocados para o 9 do Vasco na Série A em 2023. Então o Thiago Borbas é um jogador que ele se encaixa aparentemente em tudo isso aí, ele consegue responder muito bem a todos esses desafios. É um jogador que neste momento, para a Série B do futebol brasileiro, ele poderia ser muito interessante. Agora, ele também pode ser um jogador muito interessante na própria Série A, caso o Vasco venha mesmo a subir. Vamos torcer para que suba, né, para que realmente suba o Gigante. Enfim, nesse sentido ele é muito importante. Por quê? Porque ele é um jogador que ele mostra que pode evoluir demais na carreira. Ele mostra que tem um potencial muito grande, e tem mesmo. Agora, o que ele entrega neste momento já é algo bastante relevante. O que o Borbas entrega neste momento já é algo que nos faz crer que realmente ele poderia, olha só gente, em tese, ser um grande reforço para o Vasco, sem dúvida alguma. O Borbas é um jogador que quando ele surge, né, quando ele está na canteira lá da equipe do River, né? Ele está sendo preparado, configurado para subir para o time principal, aí por volta de 17 para 18 anos ainda. Um amigo meu do pequeno clube uruguaio me liga e fala: Josa, ele está subindo, aquele menino que eu te falei, me fala um pouco mais dele. Eu perguntei: olha, é um jogador realmente muito interessante, que tem uma passada muito boa, um arremate muito bom também, joga muito bem pelo setor direito do campo e tudo mais. Olha, lá na base ele jogava muito de 9, e fazia muitos gols. Ele entregava gols que você não tem nenhuma noção de como ele entregava gols. Ele não tinha uma movimentação tão boa fora da área. Quando ele vai para o elenco principal, ele é colocado para jogar do lado do campo. E aí o que acontece? Ele não entrega tantos gols e tampouco ele joga todas as partidas inteiras. Ele vai jogando muito pouco a pouco, até porque essa equipe do River ele tinha um ótimo centroavante que acabou saindo há pouco, né, que era o titular da equipe. Então o Borbas jogava muito pouco, então você percebe, ele tem 70 jogos aí na equipe, ele tem 15 gols, vocês falam, só 15 gols? Não, não é isso. É que foi um jogador que entrou durante muito tempo em 5 minutos finais, 2 minutos, 1 minuto final, entende? Jogou muito pouco. Como titular, ele está jogando apenas agora, nessa temporada, na equipe do River, que tinha um jogador espetacular que acabou sendo negociado, e esse jogador virou o titular da equipe, né? Então ele jogou muito pouco, por isso que ele tem um número de gols ainda pequeno, mas muitas vezes quando ele entrou para jogar do lado do campo, né? Inclusive quando o técnico colocava ele juntamente com outro centroavante, ele ia para o lado do campo. Apenas agora que ele é o 9, embora mesmo agora ele continue algumas vezes a trabalhar também pelo lado do campo. Porque ele consegue trabalhar pelo lado do campo, e também é um cara que pode pegar perfeitamente a bola pelo corredor central e conduzi-la pelo corredor central até uma situação oportuna para o arremate. Ele tem toda essa qualidade aí de arremate para chutar de fora da área. Tem muita qualidade no arremate dele. Ele pode perfeitamente chutar de vários lugares do campo ali, não somente dentro da área. Agora, o Thiago Borbas, por ser um jogador, ele é destro, ele joga pelo setor direito, ele consegue fazer muito bem ali aquela arrancada. Olha só, o Borbas é um jogador que quando precisa dele dentro da área, ele consegue fazer aquele trabalho dentro da área sim. Ele consegue ser aquele centroavante pivô, aquele centroavante que espera, né, que segura a jogada, esconde muito bem a bola. O cara é bom, né? O cara é driblador também, o cara é habilidoso, o cara tem recurso, gente.
tem muitos recursos, né? Então ele é aquele jogador que quando o Vasco estiver trabalhando perto da área dos seus adversários, notadamente aí na Série B, em que boa parte dos adversários do Vasco são mais frágeis tecnicamente, e mesmo que não seja a ideia do técnico do Vasco atualmente, né, de fazer a equipe jogar com posse de bola, trabalhando no terço final do campo, enfim, essa coisa toda, as circunstâncias vão obrigar o Vasco a trabalhar no terço final dos seus adversários ali durante muitos momentos, né, da partida. Então o que acontece? Esse jogador ele é interessante porque ele sabe ser centroavante de área, sim, e dos bons. Né? Agora, quando o Vasco estiver trabalhando, sobretudo no contragolpe, ele é perfeito, porque ele é um centroavante de muita arrancada. Ele vem até o meio de campo, pegar essa bola e a conduz pelo corredor central, como eu disse, ou então pelo lado direito do campo. E é dificílimo tirar a bola do Thiago Borbas. Era assim já, desde quando ele estava na canteira do pequeno time do Uruguai, do pequeno time de Montevidéu. Já era muito difícil tirar a bola dele, e agora parece que ele aperfeiçoou ainda mais este recurso. Ele conduz mesmo, não é fácil tirar. A bola dele, ele é driblador. Ele dribla, ele usa os dois pés para driblar, e olha só, ele é destro, mas ele também chuta com o pé esquerdo, hein? Quando precisa, ele não fica arrumando não, ele manda com a esquerda mesmo e também consegue fazer gols. É um cara que se notabiliza por fazer muito gol de fora da área. O jogo aéreo dele o jogo aéreo dele é bom, né? O jogo aéreo dele é muito interessante. Eu acho que é um jogo aéreo ainda de um jogador nível, né? Jogador de nível de sub-20 que está subindo agora para o titular. Ele não está subindo agora, ele subiu bem antes, né? Mas o jogo aéreo dele é um jogo bom, de nível de jogador sub-20 que está subindo para o time titular. Ou seja, precisa melhorar um pouquinho, ainda mais. Precisa melhorar um pouco, porque ele é muito forte, ele tem 1,86 m, é um jogador elegantíssimo, muito elegante, né? Mas ele tem 1,86 m e tem até uma boa impulsão. Então, na verdade, ele deveria fazer muito mais gols com a bola parada no jogo aéreo. É algo que ele precisa realmente melhorar um pouquinho, mas é algo, evidentemente, que ele pode aperfeiçoar. Na minha opinião, tem uma questão aí que precisa ser muito bem trabalhada, que é o tempo de bola. A impulsão é boa e a altura é boa, mas o tempo de bola dele deixa nesse momento um pouco a desejar. Agora, é um jogador que é oportunista, é um jogador que tem, como eu disse, um remate de fora da área, um jogador que oferece recursos e um jogador, meus amigos, que entrega muitas assistências. E às vezes, quando ele cai até pelo setor esquerdo ali e tal, ele também é um cara que pré-assiste, um cara que dá aquele passe, que resulta num passe para gol. Ou seja, em função de tudo isso, a gente está falando de um jogador que, do ponto de vista técnico, no ataque do Vasco neste momento, não há nenhum outro. O Vasco não tem nenhum jogador com os recursos que tem este atleta que já esteve, né, e parece que vai voltar de novo a ficar, né, na órbita de um time holandês, o Feyenoord, que parece que está realmente de olho nele, como já esteve no passado, mas tinha ali outros jogadores ali que estavam funcionando muito bem, eles deixaram de lado. Parece que o Feyenoord também está de olho nesse jogador neste momento, né? Ou seja, se os holandeses estão de olho, uma proposta deve chegar, de forma que o Vasco, se realmente se interessar por esse jogador, como eu estou falando, tem de correr e buscar o Borba, porque ele pode ser um belíssimo reforço para o Vasco. Ele, evidentemente, pode chegar como qualquer jogador e não se adaptar, mas se ele se adaptar, olha só, na Série B, se ele se adaptar, ele vai conseguir executar aquilo que ele já executa no Uruguai hoje, né? Hoje, o que ele já executou, isso já seria muito bom. Se ele executar no Vasco da Gama aquilo que ele já executa hoje no seu jogo na equipe do River, ele realmente vai ser um jogador muito interessante. E aí, ele vai conseguir ainda desenvolver ainda mais esse potencial dele e também a confiança e tudo mais. E, portanto, eu acho que ele vai se configurar sim para ser um excelente camisa 9 para o Vascão também em 2023. Na Série A do futebol brasileiro. Portanto, eu acho que, em tese, é o jogador que o Vasco tem que correr para contratar. Não é jogador que realmente dá para ficar esperando muito, não, porque ele, de fato, pode entregar muitos resultados para o Gigante da Colina.